Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Aquarismo para Todos. Tudo bem com vocês? Tempo que eu não venho um episódio, né? Tem um aqui, outro ali. Então, sou o Eduardo Starling, mais uma vez trazendo aqui, esse é o episódio número 54, tá? E esse, basicamente, é mais um daqueles casos em que eu tinha uma pauta que era para sair na newsletter, é só uns pensamentos, umas coisas que eu estava matutando aqui, e foi crescendo, e falei, bom, não, melhor gravar um episódio para isso. Deu uma turbinada. Então, hoje a gente vai voltar ao tema dos plantados, não adianta, né? A gente acaba falando mais daquilo que a gente sente mais confortável. Então, você, por exemplo, não vê eu falando muito sobre ciclídeo africano, embora eu ache maneiro, eu nunca tive, eu só tive sem querer, né? Na verdade, estava até comentando agora no grupo do WhatsApp, sem querer eu tive, mas um dia eu ainda vou ter um aquário só de ciclídeo africano. Mas plantado é uma coisa que eu estou sempre tentando, tô sempre, assim, embora eu nunca tenha tido com o CO2, né? Mas eu estou sempre ali, eu gosto, assim, me agrada muito ter planta em aquário, né? E aí essa reflexão aqui é justamente isso, né? Trazendo alguns pontos que por que o plantado ainda é um bicho de 7 cabeças para muita gente. Isso seria uma pauta para eu escrever. Só que eu fui escrevendo, foi crescendo, fui pesquisando. E aí eu tive uma ideia de fazer uma coisa um pouco mais estruturada, tá? Mas aí, enfim, se eu falar aqui, eu acho que eu vou estar queimando pauta também. Vocês vão entender, tá? Nesse meio tempo aqui, sem episódio, né? Eu soltei a news e tal. E eu fui convidado para uma entrevista num podcast muito legal que chama Aquaflow, tá? Ele tem um formato atual há coisa de 1 ano, pelo que eu entendi. Depois o pessoal lá, o João ou o Kleber podem me corrigir. Eu vi os programas passados, é excelente a proposta deles. Eles trazem só gente fera do aquarismo, teve muita gente boa que passou por lá, né? Eu acho que eu não tenho nem currículo suficiente para estar ali no meio de tanto fera. Mas pelo menos eu pude trazer a visão de por que alguém num hobby que todo mundo parte pro vídeo, por que alguém partiu pro áudio. Então ali eu botei lá, foi um papo de 1 hora e pouquinho, né? Ali eu botei um pouco de por que eu comecei a fazer isso aqui por áudio, o que eu estava buscando, o que eu tinha na cabeça. E foi até bom, foi um exercício de eu entender por que eu continuo fazendo isso, né? Porque às vezes eu acho que eu não tenho mais nada para falar, enfim. Eu já esgotei, mas não, sempre tem alguma coisa para pingar aqui. E quem sabe até bater papo, trazer pessoas para conversar aqui com vocês, né? Então foi um papo bem bacana. E eu conversando com eles, eu topei a proposta de trazer aqui para o feed do podcast essa entrevista. Então, assim que o João e o Kleber me disponibilizarem o vídeo, eu vou editar o áudio e vou soltar a entrevista aqui para vocês ouvirem também. Nem todo mundo ficou sabendo. Eu até soltei como se fosse newsletter, né? Eu mandei por e-mail, mas talvez nem todo mundo viu a tempo, né? Tem no YouTube, eu vou deixar o link aqui nesse episódio aqui. Eu vou deixar o link dessa live, tá? Mas eu em breve, não sei quando, vai depender de como é que eu vou conseguir essa questão de arquivo. Eu vou pegar o áudio, vou editar, vou manter os patrocinadores, eles têm vários apoios bacanas, pô, seria até injusto se tem empresas bancando aí o pessoal que está olhando do crescimento do hobby, união das pessoas e tal, eu não vou limar isso, sabe, porque eu não tenho patrocínio. Isso é besteira, né? Vou botar, acho que vale a pena a gente divulgar essas empresas, então eu vou botar, mesmo não sendo meu patrocínio, eu vou divulgar aqui. E eu vou botar em breve, assim que tiver, eu anuncio para vocês por e-mail. Quem está assinando aqui vai receber o aviso. Mas em breve eu vou postar o áudio aqui dessa live, dessa entrevista aí, que foi bem bacana, tá? Mais uma vez, obrigado. Se você chegou aqui sabendo do podcast através do Aquaflow, bem-vindo aí. Tem outros 53 programas aí, se você quiser olhar, tem de vários assuntos. Você acha esses meus programas aqui no www.aquarismoparatodos.com.br, mas também nas principais plataformas de áudio. Você consegue procurar por Aquarismo para Todos, vai estar tudo publicadinho lá. Qualquer coisa, é só olhar. Se quiser depois mandar mensagem pelo Instagram, entrar comigo em contato pelo WhatsApp ou mandar e-mail. O e-mail é aquarismoparatodospodcast@gmail.com. Embora quase nunca pingue mensagem, mas eu olho de tempos em tempos, eu recebo alerta aqui. Fica à vontade, tá, gente? Vamos então conversar agora sobre essa nova proposta do que eu falo de plantados do essencial ao avançado.
Então, pessoal, qual foi a motivação aqui de fazer esse episódio, né? Apesar de eu já ter abordado plantado várias vezes, já fiz passo a passo, já falei de planta, já falei de fertilização, já trouxe o Robson aqui, que é um cara que, pô, sabe pra caramba e me ajuda pra caramba com essas pautas. Inclusive, essa pauta aqui, o Robson me ajudou, sabe, deu uma olhada, deu umas sugestões, deu uns complementos, né? Eu vou citar sempre que for o caso. Além de, assim, apesar de tudo isso, eu sempre vejo a galera com dúvida de como começar. Apesar de eu tentar desmistificar o substrato fértil, vem gente falando, caraca, mas eu tenho que ter substrato fértil, não posso ter com inerte. E aí eu resolvi assim, cara, o que eu entendo de plantado não é uma coisa tão restritiva assim, né? Você tem vários tipos, de vários níveis, você pode escolher, de certa forma, o tamanho do barulho que você quer, né? E isso é uma coisa que me afastou dos plantados quando eu tive uma das minhas grandes retomadas no hobby, ali no ano de 2005, mais ou menos, 2005, 2006. Eu já falei isso aqui, mas vou repetir para quem não ouviu, né? Eu consultava muito um fórum chamado Aqua Hobby, Era de Aquários. Era de um cara de Campinas, um fórum na web. Muita gente boa acessava o fórum. Ele tinha versão em inglês e versão em português. E eram públicos diferentes, né? Tinha um outro bilíngue ali, mas tinha uma galera gringa que acessava a versão em inglês e tinha um bando de brasileiros acessando a versão em português. Mas a gente estava vivendo a época do humus de minhoca com laterita e com um isolamento de substrato inerte de 5 centímetros ou mais para não vazar nutrientes para a coluna d'água. Também falando de questão de CO2, essa coisa toda. Tinha o pessoal que fazia garrafada também. Era essa época. E a sensação que eu tinha um pessoal muito high-tech no sentido de, tipo assim, para eles plantado é só aquele negócio bizarro com tudo, com fertilização, com esse nutriente, aquele nutriente. E assim, eu acho que já deu para perceber que não é muito do que eu acredito. Eu acho que tem espaço para tudo. Não é à toa que aqui se chama aquarismo para todos, né? Então eu acho que você pode ter diferentes níveis e você pode chamar de plantado. E o pessoal fala não. Tinha muito essa coisa, não. Ou você tem um plantado ou você tem com plantas, né? E assim, se você não tem um plantado daqueles mega fertilizado com CO2, não, você não tem um plantado, você tem um aquário com plantas. E eu descobri que, ok, eu tenho um aquário com plantas. Meu foco aqui é peixe, planta, mas assim, o foco é peixe, mas também é planta. Por que tem que ser só um foco, né? E aí eu acho que tem que ter espaço para todo mundo. O hobby tem que ter espaço para todo mundo, né? Mas isso é muito comum, né? Especialmente se você começa a navegar em determinados fóruns ou grupos do pessoal mais high-tech. E assim, são pessoas que o foco deles tá na planta, o pessoal da botânica mesmo. E tudo bem, tem espaço para todo mundo, entendeu? Eu acho que tem que ter o espaço para botânica, tem que ter o espaço para ictiologia, para o peixe, tem que ter para o ecossistema, que vê o todo, tem que ter o foco para o aquapaisagismo, que é o pessoal que vê mais o visual do todo ali e tal. Assim, tem para tudo. Eu acho que não dá a gente só tem que entender onde a gente está pisando, né? E aí esse texto que eu estava pensando em soltar na newsletter falava sobre isso. Gente, olha, tem um pessoal mais para esse lado, mais um para aquele lado, mais outro para aquele outro lado. E tudo bem, cada um seu cada um, sabe? Tem espaço para todo mundo no hobby. Só que aí começou a me trazer uma inquietação de o seguinte: e para quem quiser embarcar num desses lados, qual que é o tamanho do barulho? Qual que é a dificuldade, né? E aí eu tive essa ideia de estruturar os diferentes níveis de dificuldade e de requinte e tal dentro de cada uma dessas propostas, né? E aí eu tive essa ideia, fiz um draft aqui de pauta, fui pesquisando aqui e ali, é difícil, né? Aí assim, eu acabo usando ChatGPT e afins, né, e Copilot para poder resumir as coisas. Eu pesquiso, jogo, resumo, aquela coisa toda. Eu tenho um trabalho de pauta meio exaustivo às vezes. E aí nessa eu comentei com o Robson, né, o Robson Fonseca, Base Flora, já falei, a gente já teve até um papo com ele ano passado, né, em 2024. Eu comentei com ele, não, manda pra aí que eu vou fazer uns comentários aqui e tal. A gente foi trocando, chegamos numa pauta aqui. Ficou bem extensa, mas ficou bem bacana. E aí segue um pouco essa proposta de partir de diferentes níveis de dificuldade, né? De como é que sobe o sarrafo, né? E aí, essa é a minha ideia. Então, como é que eu vou começar aqui? Eu vou começar de onde a maior parte dos iniciantes começa. A maior parte dos iniciantes,
Aí eu tô menos o pessoal que já começa com o pé embaixo, né? Já acelerando. E aí eu vou fazer uma menção aqui ao nosso ouvinte aqui, o Juliano. O Juliano tem pouco tempo no aquarismo, já tá com os aquários plantados, bizarro, fazendo curso de aquapaisagismo. O cara já começou botando sarrafo lá em cima, tá? Mas assim, tirando isso, mais um ou outro, assim, a maior parte das pessoas começa ali com substrato inerte e só para ter umas plantas ali, o peixe fica naquela coisa mais do ecossistema, que foi como eu comecei também, né? E se essas pessoas entram num grupo focado em plantado, pô, tem gente que perde a paciência, dá pra passar fora, não, isso não é plantado, não, sai daqui, não sei o que, larga meu braço, aquela coisa. E eu resolvi falar um pouco de cada um, entendeu? Então, assim, esse primeiro nível eu tô chamando de inerte mais fertilização líquida, né? Que é o mais comum. Você vai numa loja, o pessoal não conhece muito e a gente tem um problema, às vezes, de expertise em loja. Salvo se você vai numa loja especializada, tipo uma Aquatelier, tipo uma Ecotop. Tem um pessoal, inclusive, aquapaisagista lá, sabe? Aí a Amazônia lá do Bassen, o Bassen tá começando a fazer umas coisas de plantado lá também, o Gabriel Bassen. Salvo ou a própria Aquabase em São Paulo, Fazenda Submersa, tem uma porrada de exemplos aí. Salvo se você vai numa loja dessas, uma loja comum, o cara vai te colocar ali o inerte com fertilização líquida. Se o cara começa a botar inerte mais uma camada um pouquinho de fértil, já começa a complicar. Mas assim, de cara, eu vou pegar um nível mais fácil, que é inerte fertilização líquida. E basicamente é um aquário que você vai usar um cascalho de areia, né, de base. E você não vai ter, esse cascalho não vai ficar fornecendo, em tese, nutrientes para essas plantas, né? Ele basicamente é uma base física para segurar as plantas, né? Para fixar as plantas. Especialmente se você está pegando planta de raiz, de Pequinodoros, Valisneria, Sagitária, né? No caso de planta de caule, as famosas stem plants, que eu sempre tenho dificuldade de traduzir, mas eu fiz o dever de casa e falei aqui. No caso das plantas de caule, para fixação, você deixar, dependendo da planta, deixar solta, tá tudo bem, ela pega da coluna d'água, né? E é tranquilo. E aí, nesses casos, a água passa a ser o principal fonte de nutrientes dessa planta. E é por onde vão circular os nutrientes, não, tanto os macro quanto os micro que você colocar. E aí é importante você ter algum regime de fertilização, lembrando que se você tiver peixes, especialmente com a fauna mais diversa, eles já vão prover matéria orgânica que ele vai se decompor, o ciclo do nitrogênio. Então você vai ter nitrato e fosfato surgindo daí, mas não é suficiente sozinho para a maior parte das plantas, especialmente se for bastante planta. Você vai ter que fazer algum tipo de fertilização líquida. E aí, normalmente, a galera acaba partindo para os NPK, que é a fertilização macro, que são os principais, mas aí alguns partem para um requinte dos micronutrientes também, tá? E aí o ponto que o Robson trouxe, que é importante, né? Que assim, nesses casos, as plantas acabam absorvendo mais os nutrientes pelas folhas do que pelas raízes, né? E até porque nem todas as plantas soltam a raiz suspensa. Se você colocar uma higrófila, por exemplo, você planta o caule dela no substrato, mas você vê de vez em quando dos nós dela saem umas raizezinhas, assim, ela acaba pegando alguma coisa. E é muito comum você ver que as plantas que você compra, elas perdem folha ao longo do tempo, né? E por que acontece isso? Por que elas perdem essas folhas? Lembra, acho que em algum momento eu já falei isso pra vocês, né? Que foi até uma boa lembrança aqui do Robson pra mim, ele dá um puxãozinho de orelha dele aqui. A maior parte desses criadores de planta, até por uma questão de produtividade, de espaço, de otimização de espaço e até de rendimento, criam essas plantas na forma emersa, ou seja, elas ficam fora d'água, elas ficam quase todas fora d'água ou só uma partezinha, fica de repente a raiz embaixo d'água e a planta fica fora d'água. E aí por conta disso, essa planta, como ela cresce no ar, ela está toda adaptada para funcionar no ar. Então ela retira nutrientes pela raiz e as folhas estão otimizadas para gás carbônico, né, da atmosfera e para luz, etc. Quando a gente coloca no aquário na forma submersa, muitas dessas plantas que a gente compra em loja são forma submersa, ela tem que se adaptar. E a grande maioria das plantas, elas
ela tem que trocar a folha, porque a folha está otimizada para uma coisa, então essas folhas caem para nascer uma folha adaptada para o mundo submerso. E por que essa adaptação no mundo submerso? Porque no mundo submerso a quantidade de gás carbônico vai ser muito menor, ela vai ter que ter uma outra forma de captar a luz, etc, sabe, de lidar com a luz. E ela, pela folha, que ela retira nutrientes da coluna d'água, na maior parte, especialmente nesses casos de planta de caule, né? Então ela tem que nascer uma nova folha para essa função, para ela poder tirar nutrientes, não ser só a raiz, tirar pela folha também. Por isso que essas plantas perdem folha nesses primeiros momentos. Qual que é a vantagem de você ter um sistema assim, né? Desse mais básico assim, né? Você tem controle total da nutrição, né? Ou seja, você sabe exatamente o que você está botando de nutriente, quase que exatamente o que você está botando de nutriente, né? Você, de cara, dificilmente tem problema de desequilíbrio, né? Porque você vai estar colocando ali, você vai estar dosando ali o que você está colocando. E assim, se você quiser fazer qualquer tipo de mexida, como o solo é inerte, você tem mais flexibilidade, né? Mas plantas de raiz, como Cryptococcus, Equinodoros e as ninféias, elas tendem a sofrer com esse tipo de sistema, né? Porque elas pegam mais da raiz ali. E vai demorar, assim, porque na verdade a raiz vai ter vai pegar alguma coisa, porque assim, o substrato é inerte em termos, né? Com o tempo vai depositando matéria orgânica, você vai ter algum tipo de nutrição ali, tá? Mas vai demorar um tempinho até o aquário atingir uma certa maturidade ali, né? Vai depender muito, né? Agora, lembrando que um aquário desse, você não tem CO2, que é o que dá energia para a planta, né? Você tem esse regime de nutrientes mais restrito, o crescimento das plantas é mais limitado, mais lento, tá? E aí, dependendo do layout, você pode ter mais dificuldade de evoluir ou de sustentar ali, né? Mas aí, o que é interessante aqui? Você ter plantas de crescimento mais rápido ou que seja mais resistente para isso, né? A planta mais exigente, o ideal é você não colocar num layout como esse aqui, né? Então é bom, esse tipo de proposta é bom para, tipo assim, higrófila, Ludwigia nem tanto, né? Mas higrófila com certeza, planta que cresce mais rápido, é menos exigente, samambaia d'água, umas plantas mais assim que pegam mais no tranco, né? Mas é aquilo, né? Esse tipo de aquário é o que os puristas não costumam chamar de plantado, eles falam que é um aquário com plantas, tá? Ah, não, não é plantado. Mas, cara, ele pode não ser, já que você não tá adicionando tudo, mas ele né? Porque, assim, se você fala de nutriente, iluminação e CO2, você tem tudo. Você pode não ter o CO2 injetado ali, mas você tem CO2 dos peixes, das próprias plantas, alguma coisa ali. É uma besteira, né? Você rotular o aquário por conta disso, né? Mas assim, claro que quando você parte para uma coisa mais elaborada, como os próximos exemplos, você permite que você tenha algumas coisas mais avançadas, outros tipos de planta e tal. E quando você coloca um substrato fértil, embora você consiga rodar com inerte, os nutrientes desse substrato não só são absorvidos pelas plantas, mas eles também retêm alguma coisa que através da troca catiônica ele consegue absorver parte do nutriente que você está colocando em fertilização líquida para soltar depois, libera depois para as raízes, né? Então assim, não é assim, uma coisa acaba influenciando a outra também, tá? Então assim, mas isso eu vou falar mais para frente, eu vou avançar um pouquinho, tá? Então assim, passada essa primeira prateleira, né? Vou falar aqui de um plantado básico, tá? O plantado básico, aí é uma dica que eu peguei. Isso aqui eu estava lendo os artigos lá da Aquabase, do Eduardo Fonseca Júnior, e eu concordo nesse ponto. Se você quer começar um plantado básico, tá? E aí eu não estou falando de substrato inerte, não. Aí eu já estou entrando com um substrato fértil, um hardscape mais simples, uma iluminação um pouquinho mais forte, já com alguma coisa de CO2. Aí nesse caso aqui, ele fala que assim, o ideal é você começar com aquário entre 70 e 120 litros. E eu concordo. Por quê? Aquário com menos de 70 litros, você vai sofrer muito com variação de qualquer gotinha a mais, qualquer pouquinho a mais de nutrientes, você pode ter um problema. Então, relativamente pode ser uma variação grande. E mais de 120 litros entra a questão custo, porque você vai ter que gastar muito mais na fertilização em termos de custo, as luminárias são mais caras, você vai gastar mais energia.
Então aí a título de brincadeira, né, para começar, eu começo a pesar mais no bolso. Então aqui entre 70 e 120 litros, ele equilibra melhor a estabilidade e praticidade de custo, tá? Mas aí no caso, nesse plantado básico, a gente já parte para usar substrato fértil, né, com uma leve inclinação para o fundo do aquário, para você poder maximizar ali a exposição das plantas. Para quem costuma ver vídeo de plantado, eu acho que fica um pouco claro isso, né? E esse lance da inclinação, isso aqui serve sem ser o plantado básico também, aquele com inerte também. O lance dessa leve inclinação acho que vale frisar duas coisas importantes. Uma, quando eu comecei no aquarismo lá, sei lá, literalmente décadas atrás, falavam que era bom ter essa inclinação para a sujeira ir descendo e vir para frente para você poder sifonar mais fácil, né? Que é uma coisa que nem sempre eu concordo, porque acaba ficando sujeira junto das raízes das plantas e tal. Mas enfim, foi como eu aprendi lá atrás. Mas na ideia de você fazer uma coisa já com a paisagismo, em termos de visualmente mais agradável, essa inclinação faz com que o aquário tenha mais a noção de profundidade, aquela coisa do 3D, sabe? Aquela noção dele ser mais comprido, mais profundo. Então você repara que todo vídeo de montagem de plantado, seja para concurso, seja só para ser um aquário bonito, uma coisa assim, a galera faz essa inclinação, porque ele dá esse senso de profundidade, entendeu? Muita gente acaba, especialmente quem usa para peixe, não se liga muito nisso não, coloca areia ali, pronto, até gente que nem areia tem, né? Pessoal de disco nem areia tem, enfim. Mas essa questão da inclinação para aquapaisagismo, mesmo se você não tem substrato fértil, dependendo do nível, se é básico ou avançado, é mais visualmente é mais agradável. No caso do hardscape, desse plantado básico, de preferência usando rocha, tá? Porque a madeira eleva a dificuldade aí, tem questões relacionadas ao uso de madeira, que eu vou falar mais pra frente, né? A iluminação ali, uma boa luminária com pelo menos 60% da capacidade dela, né? E aí não é aquelas luminárias baratinhas, não. Você pega uma luminária mais top aí, e você limitar a pelo menos 60%, 70% a potência dela. E aí um parêntese em luminária aqui, tá, gente? Muita gente vai montar, que é isso daqui, você, pô, mas eu tenho que gastar esse luminária mesmo? Cara, se a ideia é ter um plantado, especialmente um plantado mais sério, mais focado mesmo, cara, você não pode economizar em luminária, tá? Porque assim, você pode economizar em fertilizante, pode até economizar em substrato, mas, cara, luminária não tem como economizar, tá? É básico. É como num aquário de muitos peixes você querer economizar em filtro. Não dá, tá? Nesse caso, eu acho que você tem que investir. Considera isso aí que é um investimento no teu aquário, tá? Aí, no caso aqui, o uso de CO2, eu tirei aqui, eu fiz várias pesquisas falando de quantidade de bolhas aqui, mas, cara, eu nunca rodei CO2. Eu não vou ficar de papagaio repetindo o que eu li aqui. Então só vou falar que, assim, nesse caso, acho que vale colar com alguém que é mais heavy user de plantado high-tech ou high-energy, para poder entender quanto que você coloca de CO2. Mas aqui eu estou falando assim, tem que ter CO2, mas talvez não uma quantidade, uma injeção muito grande, tá? Aí tem toda uma questão de ou você usa drop checker ou você calcula cruzando pH com KH, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito também não. Mas é isso, você tem que ter o CO2 aqui. É importante você ter algumas plantas de crescimento rápido, porque na hora que você dá o start no aquário, você vai ter muito nutriente disponível. É bom você ter plantas de crescimento rápido para absorver esse excesso, até você estabilizar o aquário, senão você vai ter problema com alga fatalmente. E nesses casos também, e aí eu acho que desses plantados como um todo, tá? Não é, obviamente, só para ter só planta, mas é você não pirar na fauna. É ter pouca fauna, peixe pequeno, porque isso vai trazer influência ali, tá? E uma coisa que eu aprendi depois de muito tempo galera que tem plantadão, não dá alimentação todos os dias. O pessoal tem um hábito de dar dia sim, dia não. Eu não sabia disso. Eu sempre foquei em peixe, eu sempre dei comida todo dia, às vezes mais de uma vez por dia. Com disco eu dou de 2 a 3 vezes por dia. Nesses casos de plantadão, você der comida todo dia e tal, cara, aí você vai depois ter que compensar isso no ATPA e no manejo, porque senão você vai ter problema aí com excesso de nutrientes, tá? Então é bom ter uma fauna reduzida aqui. Legal desses aquários começando,
É ter muito algueiro, ter otossínclos, ter peixinho bem pequenininho, ter cardumezinho de foguinho, esse tipo de coisa. E de repente até uns camarõezinhos, tá? E aí, nesse caso, a fertilização ser mais descomplicada. Você tem uma coisa mais all-in-one, tipo, a partir de um NPK, uma coisa assim, tá? Qual que é o grande ponto de atenção aqui do all-in-one, né? E aí é um ponto que o Robson traz aqui da experiência dele, tá? É prático, mas ele pode levar a gente ao erro, porque às vezes você pode estar colocando aquele pacote de nutrientes, de repente um deles pode estar carente e o outro pode estar sobrando. E esse desequilíbrio você pode te induzir ao erro de você acabar com uma das coisas, promover uma questão de alga. Então, por exemplo, você pode ter um problema de planta que não está desenvolvendo por falta de potássio. O potássio é o nutriente que favorece o transporte dentro da planta, dentro da estrutura da planta. E aí, você botando o NPK ali, se você tiver com alguma carência de potássio especificamente, você pode, nessa de você querer botar para poder resolver um problema de potássio, você acaba tendo mais a parte de nitrogênio e de fósforo tá indo a mais, e você acaba dando surto de algas por conta disso, né? Então, assim, tem que tomar um certo cuidado. É bom para você começar, mas é bom começar a prestar atenção para você aprender exatamente o que o teu aquário está precisando, né? Aí você tem o que eu chamo de nível 3, que é um nível intermediário. E aí a gente está focando mais no aquapaisagismo. Ou seja, além de rochas, você começa a trazer uns troncos e raízes, fazer um cenário mais natural, assim, mais bonito. Começa a querer botar umas plantas com tons diferentes, planta mais vermelha, mas aí você vai ter que botar uma iluminação um pouquinho mais forte, né? E começar a partir para uma fertilização segmentada. Em vez de você partir só do NPK, tá começando, não, você começa a perceber que você pode colocar ali um fósforo, um potássio, alguma coisa assim. Então esse é tipo de exemplo. Nessa pegada daí, que o pessoal começava durante um tempo, a planta vermelha não tá tão vermelha, entrava com ferro. Tem isso também, né? Mas assim, depois meio que caiu por terra, porque tem uma questão de que algumas plantas usam vermelho para proteger quando a iluminação tá forte, umas coisas assim. Aí eu não vou entrar nesse mérito também. Mas assim, o intermediário é isso, né? Você começa a trazer uns elementos de maior dificuldade. E aí o lance de você usar troncos e raízes, que eles liberam liberam tanino na água, influem no pH. E o pH é muito importante, uma coisa que eu já falei em outro episódio e eu vou falar aqui de novo, né? É importante, especialmente porque quando você faz injeção de CO2, porque o CO2 joga o pH muito para baixo, ele acidifica. Então é bom nesse tipo de plantado, eu devia ter feito no início, mas agora já vai, por aqui mesmo. Você tem um mínimo de reserva alcalina, ou seja, um KH, tá? Ali na casa dos 6, 5, 6, por aí, de preferência, é bom para você ter, no caso, para você, quando você fizer a injeção de CO2, você não ter tanta variação de pH, o pH oscilar menos. E aí no cálculo de injeção de CO2, essa quantidade de KH influi também de quanto de CO2 tem no sistema, tá? Para quem usa tabelinha em vez de usar drop checker, tá? Por que eu tô falando do drop checker? Porque eu sei que muitas vezes ele demora um pouco a registrar. Então, se oscila muito ao longo do dia a concentração de CO2, às vezes demora você perceber com o drop checker. Então o pessoal costuma fazer medindo KH, pH e depois usando uma tabelinha, tá? Mas é isso. Então, assim, é bom você ter... se você for realmente injetar CO2, é bom você ter o mínimo de reserva alcalina, na casa do 4, mínimo 4, tá? Mas na casa de 5, 6 é o ideal para você poder ter um aquário mais equilibrado, assim, tá? E aí, especialmente se você tem troncos, porque o tronco vai ajudar nessa acidificação também, então a reserva alcalina vai ajudar a segurar isso que é puxado pelo tronco também, tá? E aí, no caso, o intermediário também, você de repente tem uma fauna mais diversa, porque foi o que eu falei no número 2, no básico, né? Aumentou um pouquinho a fauna, aumentou um pouco o porte e tal, vai exigir mais um olhar, porque a questão do equilíbrio dos nutrientes, eles estão botando matéria orgânica ali, que vai se decompor, vai prover nitrato e fosfato, então você vai ter que ter um olhar melhor, né? Mas aqui o legal é que você tem uns aquários visualmente mais bonitos, né? E aí você vê muito aquele aquário de concurso, mas nessa linha assim, né? Misturando, você vê que realmente eles misturam tudo, né?
Agora, o que é considerado o avançado? O avançado é que é o bicho, realmente, tá? Que é, você faz os layouts muito mais complexos, usa bastante objeto, tá? Aí você acaba tendo que usar mais substrato também, para poder, por conta da massa de planta que você vai colocar. Uma diversidade de planta maior. E aí, nesse caso do avançado, umas plantas mais sensíveis, plantas que de repente não pega tão fácil. Por conta disso, você vai ter que ter uma iluminação mais forte, mais perto do 100% ali, até pela massa de plantas que você vai ter. Não vai ter como fazer essa fertilização de tudo um pouco, você vai ter que ser muito mais preciso. E aqui no ramo do avançado é aquela galera que tem um regime diário de fertilização, do tipo, eu coloco magnésio segundas e quartas, potássio segundas, quartas e sextas. Tem todo um esquema desse, né? Que o pessoal faz. Eu sei que eu tenho um amigo que fazia isso, mas assim, ele não desenvolveu, não chegou nisso. Um cara montou o aquário com ele e falou assim: olha, fertiliza desse jeito aqui. O cara fazia. Até que um dia o cara perdeu a mão, deu um negócio de algo, o cara não estava entendendo o que estava fazendo e acabou saindo dos plantados. Isso, por exemplo, eu acho arriscado, né? Então esses aquários aqui, ele é muito... Assim, você tem que estar muito, muito ciente do que você está fazendo, mas são os aquários visualmente lindos, tá? Eu, particularmente, eu tinha vontade de ter um dia um aquário desse, mas eu não tenho tempo. Realmente, é um aquário que é quase um bonsai. Você tem que estar todo dia ali, olhando, mexendo. Eu não tenho tempo para isso, mas para quem tem tempo, eu admiro, que são umas obras-primas mesmo, tá? É bem estilo Nature Aquarium do Amano, tá? Eu acho um espetáculo, tá? E aí, dito esses níveis aqui, vou trazer alguns pontos para a gente pensar junto aqui, tá? Algumas polêmicas, questões aí que o pessoal costuma falar. Primeiro, você fala muito por aí dos chamados aquários low-tech, tá? O que é esse aquário low-tech? O aquário low-tech se convencionou no mercado que é o aquário sem CO2, tá? Basicamente, aquário sem CO2 e sem uma luminária forte. Mas se você for olhar mesmo a luz do negócio, o low-tech você vai basicamente ter plantas, pelo fato de não usar CO2, você vai usar o metabolismo das plantas no geral vai ser mais lento, você vai ter um baixo fornecimento de energia, porque a luz não vai ser tão forte, você não vai ter CO2 ali muito ali. E aí a galera plantada mais hardcore vai chamar isso de pseudo-plantado. Eu acho besteira, cara. É aquilo que eu falei. Tem para todo mundo, tá? Então assim, hoje eu posso dizer, dentro dessas categorias, eu diria que o meu é um plantas, porque a planta não é o objetivo principal. Eu tenho uma aquário de discos, vocês estão careca de saber aqui. A galera que me conhece mais tempo sabe que o meu foco aqui é disco. Mas eu não abro mão de ter ali umas plantinhas. Eu tenho uma ninféia aqui, que ela é descendente, né? Ela é muda da muda, de uma ninféia que eu comprei na Mundo dos Discos em 2020. Tem 5 anos que eu não compro uma ninféia. Ela é a principal, eu já transplantei para outro lugar. Essa aqui é uma muda dela, entendeu? Eu não abro mão dessa ninféia, eu acho que ela fica bonita no aquário. Eu não abro mão de ter uma equinodoras, eu gosto do visual. Eu sei que, saindo um pouquinho do tema, só para falar uma coisa, né? Eu sei que para um aquário de discos não é o ideal, porque junta ali sujeira ali embaixo, tem que ter um manejo mais atencioso, mas assim, é o que eu quero. Assim, o aquarismo também é isso, né? Você também adapta, você tem que saber o que você está fazendo. Eu acho que eu estou sabendo o que eu estou fazendo, tá? Então é isso, assim, low-tech, por que as pessoas acabam falando muito do low-tech? As pessoas muitas vezes não querem ou têm medo de entrar numa coisa mais assim, pelo custo, pela dificuldade, né? E no mercado tem muita gente que coloca dificuldade para vender a facilidade, tá? Tem muito disso. Não precisa ser assim, tá? Mas graças a essa questão, você ter tanto isso, que as pessoas partem para o mais fácil, tá? E um ou outro acaba partindo para o mais difícil. E não é tão difícil assim, só tem que ter tempo para estudar e de repente observar, coisa assim, tá? Mas é isso, o low-tech hoje é uma grande realidade no mercado de aquarismo, porque é o que acaba sendo mais acessível para quem está entrando, ou para quem acha que não sabe, ou porque não vai ter tempo de se aprofundar. Então assim, cara, se você aderiu ao low-tech, não se sinta diminuído, você tem planta também, sabe? Você tem um ecossistema, você tem um aquário também, não interessa o que ninguém vai dizer que aquário que você vai ter. Você tem um aquário que você
topa ter, que você consegue ter e tá ótimo, tá? É isso. Tá? Agora, é claro, você começa a ter certos problemas, aí na hora que a gente vai analisar os problemas que as pessoas às vezes têm, o low-tech traz algumas dificuldades, né? Porque essa questão dos nutrientes, como as plantas têm um metabolismo lento, tem pouca luz, esse tipo de coisa, você acaba tendo mais problema com algas. Isso é normal. Aí você tem que ter E o pessoal fala assim que às vezes a dificuldade aí para você ter um low-tech acaba sendo maior porque você sofre muito com as algas. Eu não concordo muito não, tá? Obviamente sofre, mas assim, cada um tem seu nível de dificuldade. Você sofre mais com as algas, mas você não sofre com fertilização. O outro lado, você, sabe? Isso aí são a lei das compensações aqui, no final das contas. Mas é assim, se você tem um low-tech é isso, você tem alguns problemas e você tem uma forma de resolver os problemas diferente de quem tem um aquário que você coloca mais energia ali e tem um metabolismo mais rápido. E tudo bem, tá? Um outro ponto de polêmica é que tem muita gente que torce o nariz para aquário de exposição, porque fala que a montagem é temporária e você não vê ele maturando. Eu particularmente tinha problema com isso, tá? Eu já falei isso algumas vezes aqui, que tem muito vídeo de montagem de aquário que eu fico assim, cara, lindo o aquário, mas a gente não vê o aquário daqui a 4 meses, daqui a 6 meses. E assim, também não posso julgar a pessoa, ela quer só montar um aquário bonito, ficou ruim, desmonta, beleza, né? Eu entendo, só que assim, eu tenho o direito a pensar, cara, eu entendo quando o cara tá participando de um campeonato, o cara monta um aquário, vai disputar um campeonato de paisagismo e tal. Agora, pra ter em casa assim, eu já não acho tão bacana, eu acho legal você montar um aquário ali e ficar mantendo. Até porque dá um trabalho desgraçado você desmontar, remontar, que era o problema que eu tinha nos anos 90, dos anos 00, entendeu? Com aquário, na época de fita biológica de fundo, essas coisas. Eu tinha que ficar remontando o aquário de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses. Era uma loucura. Mas enfim, é pra cada um. Eu acho legal, assim, eu acho mais bacana aquela montagem que fixa, vai fazendo só pequenos ajustes ali ao longo dos anos. E você de repente só remonta, se você realmente enche o saco dele daqui a 2, 3, 4 anos, você enche o saco, resolve montar. Mas tem pra todo mundo, tá? Né? Mas assim, besteira, sabe? Eu acho que vocês não tem que se balizar por isso, né? O meu ponto aqui nesse episódio é basicamente trazer o seguinte, cara, tem pra todo mundo, mas é importante, dada a proposta, cada proposta, você entender onde você tá se metendo e ver se esse é o barulho que você quer comprar, entendeu? Por isso que eu entrei nessa de botar diferentes estágios de montagem de plantado, tá ok? Então agora vamos para nossas considerações finais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Talvez eu tenha me repetido e, assim, com certeza eu me repeti. Tem coisa aqui que eu já falei em outros episódios, mas de repente não com esse olhar. Mas, assim, na vertente do que eu tava pensando, eu precisava gravar isso. Não dava pra ser por escrito, não. Eu acho que fica uma pauta bacana. Acho que dá pra pensar um pouco. E assim, meu principal preocupação é você parar, você que gosta de aquário com planta, você parar, pensar e não se sentir culpado com o que você está fazendo, mas entender o que você está fazendo e ajustar, entendeu? E tem para todo mundo, sabe? Você pode, assim, você não precisa que alguém diga se isso é um aquário plantado ou não é um aquário plantado. Tem para todo mundo. Agora, é claro, às vezes você quer uma coisa que da forma que você está fazendo, você não vai chegar nunca lá, entendeu? E aí você tem que fazer algum tipo de ajuste, né? Eu, por exemplo, eu tive um plantado uma época, o que eu queria de fechar um carpete, eu só ia ter com CO2. Até algum momento que eu entendi que, cara, é o único caminho. Até eu fiz um matagal de Sagitária, mas não era exatamente o carpete que eu queria. Ficou realmente um matagal. Mas, cara, é o que temos, né? Infelizmente, ou felizmente, é o que temos. E a gente só tem que entender onde a gente está pisando. E a ideia desse episódio é isso, para cada um entender do tipo de aquário que quer montar, se você tem tudo que precisa e se é o barulho que você quer comprar em termos de manejo, em termos de cuidados, né? Embora eu não seja, por exemplo, a parte de CO2, eu sei mais na teoria e mais conversando com especialistas, eu nunca montei um aquário com CO2, quem sabe um dia, tá? Espero que tenha sido servido para vocês. Semana que vem, ou mais tardar na outra semana, vai sair aqui o episódio com o áudio da minha live, com o pessoal do Aquaflow, tá? Ficou bem bacana, vai dar um trabalhinho para editar, mas faz parte, tá?
E aí em seguida a gente continua aí com newsletter, com podcast, com o que vier pela frente. Grande abraço para todo mundo aí. Qualquer coisa, estamos no www.aquarismoparatodos.com.br e lá você acha todos os meus contatos. Abraço, pessoal, até mais.